Em um mundo que constantemente a gente é empurrado para sermos apenas uma cópia dos outros, ser autêntico é um ato de coragem que a gente pode resplandecer realmente a nossa essência no mundo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e como que buscar ser autêntico, ser você mesmo, com todas as suas imperfeições e qualidades e tudo mais, ou como que a gente, tendo esse olhar, a gente pode transformar a forma com que a gente vive. E aí, eu sou Arthur de Lima e hoje a gente vai conversar justamente sobre esse assunto belíssimo, que é sermos nós mesmos. Parar de ficar querendo ser igual a todo mundo, parar de ofuscar o seu brilho interno. Todos nós temos essa centelha divina dentro de nós e que a gente precisa alimentar para que essa chama possa expandir cada vez mais e assim a gente colocar o que há de melhor de nós mesmos, que é único no mundo. Então já deixa a tua curtida aqui no vídeo. No final, se fizer sentido para você, aproveita e compartilha com aquela pessoa especial que pode precisar escutar essa mensagem. Vamos imaginar então um jardim cheio de flores, cheio de diversidade, cores diferentes, aromas diferentes. Essa harmonia de diversas flores, cada uma do seu jeito, é o que traz a beleza para esse jardim. Agora imagina se cada planta ela quisesse ser como a outra, a gente ia perder totalmente essa harmonia, ia virar um caos e a beleza, a essência desse jardim não seria mais o mesmo. Assim é a vida e assim somos nós. Tem um texto sagrado do Bhagavad Gita que ele traz uma reflexão interessante para a gente sobre o Dharma. O Dharma a gente pode entender como se fosse a nossa missão de vida, o nosso propósito, está ligado a algo nessa ideia, que fala mais ou menos assim, eu vou ler aqui para você. O Dharma de alguém executado de forma imperfeita é melhor do que o Dharma de outro bem executado. Ou seja, isso traz um ensinamento muito profundo para a gente, de que é muito mais viável que a gente caminhe os nossos próprios passos, a nossa própria jornada, do que justamente a gente queira imitar e viver a vida de outra pessoa. Porque não importa se você faz algo grandioso, mas que não está ligado com a tua essência. Se você não está fazendo nada que esteja ligado àquilo que te preenche de fato, com que você se sinta bem, simplesmente para querer agradar alguém ou simplesmente para não querer desagradar alguém. É muito mais importante que o nosso Dharma esteja ligado ao nosso propósito, à nossa missão de vida, esteja ligado com aquilo que realmente faz sentido para você. E é um ato de coragem, como eu falei, a gente assumir a postura de ir de encontro com aquilo que a gente realmente acredita, porque muitas vezes o mundo em si, ele vai dizer para você, não, não é por aí, não faz isso não. Vai querer nublar os seus sonhos, os seus objetivos, os seus desejos, sempre pela via mais fácil, mas que não está ligado com aquilo que você realmente quer. E por mais que você às vezes queira fazer o que o outro faz, porque você acha que é fácil, que o caminho de lá é melhor, é um ato de traição que a gente faz com a gente mesmo, quando a gente não busca sermos nós em essência. A gente é a imagem e semelhança do Criador. E a gente precisa, então, colocar que essa centelha divina única que existe dentro de você, que existe dentro de cada um de nós, a gente precisa fazer com que isso se aflore. E para isso a gente vai ter que ser um pouco resistente, não aceitar tudo como todo mundo faz, não ficar seguindo a boiada. Porque para mim, quando você está fazendo o que todo mundo faz, é um ponto que a gente precisa se alertar. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente está indo no caminho em que todo mundo está indo. Porque será que realmente aquele caminho faz sentido para mim? Se tem muita gente indo lá, é algo que a gente precisa parar para pensar, de vez em quando refletir, se essa será que é a melhor escolha para mim. Porque o jogo é interno, você tem que ver se isso faz sentido para você. E só você sabe melhor do que ninguém o que faz sentido para você ou não. E se não sabe, deveria. E por isso que o autoconhecimento é cada vez mais requisitado na nossa vida. Na antiga sabedoria tem um conceito muito interessante que a gente pode associar com a ideia de karma, que é o tikkun, que é a correção. Todos nós, a gente vem com uma bagagem na nossa alma que a gente precisa resolver aqui em vida. A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui justamente para poder efetuar esse trabalho espiritual, para subir os degraus na escada de Jacó e buscar a elevação, buscar cada vez mais tocar mais próximo do Criador, de Deus, e ascensionar nesse sentido. Então a gente precisa entender que cada alma, todos nós temos correções a serem feitas aqui. E por isso que é importante cada um seguir o seu papel da melhor forma. Cada um tem uma jornada específica, cada um precisa desenvolver habilidades, precisa criar o mérito próprio para a gente poder então evoluir cada vez mais diante das diversas situações que a gente possa enfrentar na nossa vida.
A gente precisa estar sempre bem disposto, levantar a cabeça, chacoalhar o corpo quando precisa para ir mais uma vez diante daquilo. Mas é interessante que a gente tenha esse ponto bem claro na nossa cabeça. Tikkun, lembra dessa palavra? Correção. A correção que eu preciso fazer. Parar de ficar seguindo os padrões e justamente fazer aquilo que a nossa essência, a nossa alma, ela clama que a gente faça. Tome os caminhos e as decisões que a gente mais quer a partir desse olhar para dentro, que nossas ações sejam direcionadas pelo nosso coração. A mente, ela tem que ponderar sim as coisas, a gente precisa colocar a razão muitas vezes na balança, mas o nosso coração, ele é onde realmente traz a sabedoria interna e a gente precisa cada vez mais treinar, ouvir o nosso coração, que é através do nosso sentir. Jesus Cristo nos ensinou na parábola dos talentos que Deus não espera que a gente seja perfeito, mas que a gente seja fiel àquilo o que Ele nos deu. É justamente quando a gente segue o nosso próprio caminho, mesmo com os desafios, mesmo tropeçando de vez em quando, é que a gente pode revelar a luz divina que tem dentro da gente e assim trazer isso para o mundo. A gente vive aí num meio em que as redes sociais, cada vez mais a gente fica num jogo de comparação, achando que a vida do fulano é melhor do que a do outro, não sei o quê, mas cada um tem a sua própria história, cada um saiu de um local e teve um caminho a percorrer até chegar ali. E é importante que a gente faça as pazes com a nossa própria história, justamente para que a gente tenha força e energia para seguir adiante de acordo com aquilo que realmente faz sentido para você, porque a sua vida é a coisa mais importante que você tem. Ninguém está nem aí, no fundo, ninguém está nem aí para você. Cada um está tomando conta da sua própria vida, ou pelo menos deveria, né? Mas é importante que a gente tenha esse olhar de focar naquilo que realmente faz sentido para nós, porque a cada um é dado uma cruz para ser carregada. E justamente essa cruz, esse peso, é aquilo que a gente precisa para a gente ir para o próximo nível. É só através desse esforço autêntico que a gente consegue buscar e ampliar essa conexão com o Criador. Então para de ficar medindo a sua régua com a régua dos outros. A gente tem esse mau hábito, como eu falei, por ficar tão influenciado pelos outros, de ficar medindo a nossa própria história com os outros. Mas cada um tem algo para ser seguido, cada um tem um chamado. E é importante que a gente atenda esse chamado, que a gente tenha temor a Deus nesse sentido, para justamente ir de encontro, ir na direção daquilo que o nosso coração ele mais anseia. Vamos pensar então num artista. Ele pode se inspirar pelas obras de diversos outros artistas que vieram antes dele e que influenciam a maneira com que ele faz, mas quando ele senta para pintar a obra dele, é importante que ele esteja íntegro ali e expresse aquilo que realmente está dentro dele, que ele possa transcender aquilo de uma forma mais profunda e colocar para fora aquilo que ele acredita, porque ser autêntico é isso, a gente tem que ter coragem de colocar para fora aquilo que a gente acredita, o que a gente pensa, e assim a gente permite que a nossa expressão única, ela de fato seja colocada para fora, porque ela tem importância, que ela faz a diferença, porque se a gente fica só calado, a gente se esconde, né? Eu acredito muito que os bons são a maioria, mas o mal, digamos assim, ele é mais ousado muitas vezes. E é justamente no silêncio dos bons que ele parece ter mais poder. E por isso que a gente precisa sim se expressar, precisa botar a cara, precisa contribuir de alguma forma, como eu falei, justamente sendo guiado pelo nosso coração, justamente sendo guiado por aquilo que brilha de único e de belo dentro de cada um de nós. A nossa vida a gente pode associar a uma obra em construção. Ela é a nossa magnum opus, né? A obra-prima que a gente precisa desenvolver aqui na Terra. E é justamente a gente só consegue fazer isso quando a gente expressa aquilo que está dentro da gente, quando a gente permite com que a nossa alma floresça, com que a gente permite que o nosso propósito em si, a nossa missão, siga de acordo com aquilo único e especial que tem dentro de cada um de nós. E eu quero compartilhar com você aqui uma prática simples, mas poderosa para que você possa trabalhar mais essa tua autenticidade através da autoobservação. No final do teu dia, pega um papelzinho, uma caneta e anota. Eu vivi de acordo com aquilo que eu acreditava. Procura ver se suas ações naquele dia estavam condizentes com o seu eu real, vamos dizer assim. E procura se perguntar também se você estava fazendo as coisas, se as atitudes que você tomou eram só para agradar alguém ou você realmente estava indo de acordo com a sua essência, com os seus princípios e seus valores. É importante que a gente anote isso e depois revisite, porque aí com isso a gente consegue olhar alguns padrões para que nas próximas
escolhas que a gente tenha no futuro, as próximas decisões que a gente acaba a vir a ter que tomar, a gente tem muito mais clareza de que, não, isso aqui eu só estou tentando agradar alguém, não estou sendo condizente com o que eu acredito, não, eu vou fazer diferente. E a gente acaba quebrando um ciclo e permitindo com que a nossa essência floresça cada vez mais, sendo mais autêntico, sendo realista, sendo de acordo, coeso com o que a gente acredita, com quem nós somos. O mundo não precisa de mais cópias, ele precisa que você realmente transpareça quem você veio para ser. No mundo que a gente vê cada vez mais gente só fazendo como todo mundo faz, é importante que a gente traga esse senso para o nosso dia a dia e assim acabar até mesmo inspirando outros ao nosso redor, porque a gente só consegue viver de forma plena e realizada quando a gente está alinhado com quem nós somos em essência, quando esse canal direto está bem ancorado, bem firme e a gente pode então expressar na vida aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa a tua curtida aqui, comenta aí o que você achou. Aproveita, se ressoou contigo, compartilha ele com alguém que você sabe que pode se beneficiar. E aqui embaixo também tem o meu e-book, se você quiser ampliar cada vez mais o seu autoconhecimento. Traz técnicas que eu acredito que são essenciais para todo mundo que está nessa jornada de expansão, de tirar os véus de Maia dos nossos olhos para a gente cada vez mais se aprofundar nesse sentido e andar mais alinhado com a nossa autenticidade, deixar que o nosso brilho interno floresça e irradie cada vez mais luz por onde a gente passar. Convido você então a conhecer o e-book, está aqui embaixo. No mais, a gente segue aí então explorando os limites da Matrix. E uma coisa para você se lembrar, anota bem isso aí. A verdadeira paz ela só pode ser encontrada quando a gente abraça o nosso propósito e decide seguir a nossa verdade. Então que você tenha coragem de deixar com que a sua autenticidade brilhe cada vez mais e você viva de acordo com o que você acredita e não com o que os outros querem nos impor. Um forte abraço para você e até a próxima.